Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos nós, na graça do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, assista esse vídeo até o final, para você entender. Nós vamos falar um pouco do auxílio emergencial. Algumas pessoas foram reprovadas ou reprovadas. E aqui eu estou trazendo alguns motivos porque algumas pessoas foram reprovadas. Eu quero dizer para vocês que quando você vai fazer o auxílio emergencial, eles dizem assim, ó, até 2 pessoas de cada família. Até 2 pessoas de cada família. Por exemplo, eu e minha esposa podemos fazer. Quando a gente vai fazer, eles pedem meu nome, meus dados, o nome do cônjuge, né? Cônjuge, ou seja, esposa ou esposo, e o nome e o CPF do cônjuge e dos filhos, o qual faz parte, membro da família. Então, se 2 pessoas podem fazer, então eu e minha esposa podemos fazer, ou podia fazer. Quando você cadastra, vai aparecer pedindo seus dados e os dados das pessoas que pertencem ao parentesco, sua família. Aí eu coloquei meu nome e o CPF e o nome do cônjuge, que é minha esposa, e dos parentescos, filhos e filhas, né? Eu fiz. Quando minha esposa foi fazer, normalmente, a mesma coisa, o nome e o CPF do cônjuge, que é o esposo, no caso sou eu, e dos parentescos da família, filho ou filha, né? Então não tem como escapar disso. Outro problema, pega o nome da mãe. Se a mãe faleceu, eles vão constatar através do CPF. E aqui eu vou mostrar porque eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, minha mãe é falecida, pede o nome da mãe, eu coloquei o nome da minha mãe. Naturalmente vai constatar que ela já é falecida. Então o que acontece? Eu vou ler aqui um pouquinho, aqui que fala assim, dados inconclusivos. Dados inconclusivos. Sua solicitação não pode ser analisada por um ou mais dos motivos abaixo. Um dos motivos: você marcou que era chefe de família, mas não informou nenhum membro da sua família. Eu não marquei chefe de família porque a minha esposa também ia fazer. E chefe de família é para quem não tem cônjuge, né? Acredito eu. Então você marcou que era chefe de família, não informou nenhum membro da sua família. Segundo, você não possui informação de sexo, masculino ou feminino, nas bases de dados do governo federal. Você informou alguma pessoa da sua família com informação incorreta de CPF e data de nascimento. Isso eu não fiz. E aposto que muitos de vocês também não fez. Houve divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da sua família informou. Ou seja, houve divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da sua família informou. Lógico, se até 2 pessoas podem fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. Eu fiz, minha esposa fez. As mesmas pessoas que eu coloquei, que meus filhos, minha esposa fez, também colocou. E por que aqui diz assim, houve divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da sua família informou. Ou seja, eu informei
E minha esposa, quando cadastrou, também informou que são nossos filhos. O que eu entendo aqui? Que se eu informar algum membro da minha casa, minha esposa que também fez, não podia fazer, não podia informar se são nossos filhos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você informou alguma pessoa da sua família que possui indicativo de óbito em alguma base do governo federal. Por exemplo, alguma pessoa que possui indicativo de óbito. Minha mãe já faleceu. Então, se ela pede o nome da mãe, eu coloquei o nome da mãe. Inclusive, diz o quê? O nome da mãe é obrigatório. Então, o que acontece? Você informou alguma pessoa da sua família que possui indicativo de óbito em alguma base do governo federal. Oxê, quer dizer que quem tem mãe falecida não recebe o auxílio emergencial? Se é minha mãe é falecida, a mãe da minha esposa é falecida, você vai constatar que elas são falecidas. E quem é falecido tem atestado de óbito. E outra, eu vou voltar de novo. Houve divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da sua família informou. Ou seja, meu filho e minha filha. Eles pedem para informar o CPF e o nome, a data de nascimento, de parentesco da família, o qual vive conosco, que depende de nós. Informei o meu filho e a minha filha. Minha esposa, quando fez, também informou o cônjuge, que sou eu informei o cônjuge, que é minha esposa, e os parentescos, que é nossos filhos. Por que aqui está dizendo assim? Houve divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da sua família informou. Quem foi que informei? Meus filhos. Quem foi que a outra pessoa informou? Meus filhos, que é a minha esposa. Não é duas pessoas da família que tem que participar? Até aí o CPF, que alguém digitar errado, tudo bem. Agora, informação das mesmas pessoas, né? Divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da sua família informou. Ou seja, eu informei meus filhos, minha esposa, quando cadastrou, também informou meus filhos. E o cônjuge, que somos eu, que é ela, que eu informei como cônjuge, né? E atestado de óbito? E atestado de óbito? Você informou alguma pessoa da sua família que possui indicativo de óbito em alguma base do governo federal. Eu quero tirar minha dúvida. Ou seja, eu informei quem? A minha mãe. Minha mãe é falecida. Minha mãe já faleceu. Então, como é que eu não vou informar se eles pedem? É obrigatório o nome da mãe. Se você informou os membros da sua casa, eu tenho um membro da minha casa, que é meu filho, minha filha, e o cônjuge, que é a minha esposa, e ambas as partes. Então, isso, algum erro disso aqui, é que foi que muitas pessoas estão sendo, muitas pessoas não estão sendo permitido a fazer o auxílio emergencial. Muitas pessoas estão sendo reprovadas. Então, como é que eu vou fazer um cadastro se pede o nome do cônjuge, que é a minha esposa ou do esposo, o nome dos parentescos, filho ou filha de casa, se é duas pessoas da família que podem fazer o cadastro? Obviamente eu vou informar meu filho e minha filha, a minha esposa também vai informar meu filho e minha filha, que somos pais. Então isso, para mim, é um motivo que eu posso dizer que é apenas um jogo político. Um jogo político. Então, se eu informar meu filho e minha filha com parentesco que depende de mim, dentro da minha casa, minha esposa não pode informar? Então, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo isso. E aposto que você também está entendendo. Ah, você informou alguém que possui indicativo de óbito, mas não pede o nome da mãe?
Então, eu informei a minha mãe. A minha esposa informou a mãe dela. Não é para colocar? Vai para botar desconhecida. Desconhecida é quando nós não sabemos quem é a nossa mãe. Então, para mim, irmãos, isso aqui foi porque a Caixa Econômica, Paulo Guimarães, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e também o presidente Jair Bolsonaro. O presidente, sabe para quê? Quem manda na sua casa? É você ou o vizinho? Ô, presidente, o que está acontecendo? Esse dia eu ouvi as palavras do presidente da Caixa, muito um pouco meia, como é que eu posso dizer? Muito tropeçosa. Ou seja, eu vi que ele estava tropeçando muito. O presidente Pedro Guimarães, né? Eu vi que estava um pouco meio inseguro nas palavras. Aí eu não sei como é que nós vamos ser aprovados. E há 2 pessoas da família que têm direito ao auxílio emergencial. Se eu não posso formar os mesmos membros que a minha esposa pode. Quem está aqui dizendo, houve divergência entre os membros da família que você e que outra pessoa da família informou. Você informou alguma pessoa da sua família que possui indicativo de óbito. Então, não é para informar a mãe, que é o nome da mãe, vai para colocar desconhecida. Então, para mim, irmãos, isso foi a Caixa Econômica, o presidente Pedro Guimarães, junto com Onyx Lorenzoni, junto com o Paulo Guedes, que perdeu o controle, e como presidente, nesse ponto aí, é um pouco neutro. Eu não sei se o presidente tem que ficar neutro nisso tudo. O presidente tem que agir. Então, perderam o controle e aí inventaram essa desculpa. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei o seu. Você pode comentar aqui abaixo, comentar, deixar a sua sugestão, sua opinião, a sua maneira de ver, a sua visão sobre tudo isso, né? Eu informei meus filhos, minha esposa informou nossos filhos, informamos nossas mães, que é indicativo óbito. E tudo indica que indicar alguém que já está em óbito, que até atestado de óbito, é errado. Ou indicar os mesmos filhos, é errado. Eu não estou entendendo. Eu peço que alguém explique o que está acontecendo. Principalmente o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, né? Que Deus abençoe todos e deixe sua opinião, sua sugestão aqui abaixo. Deus abençoe.